Olá, boa tarde! Mais uma Domingueira do Leão, hoje, dia 12 de dezembro. Já estamos aqui quase na metade do primeiro mês do ano. Vê só como o tempo passa rápido, não é verdade? Espero que você esteja aproveitando muito bem este ano de 2025 e que a gente tire os melhores proveitos. Olha, um dia eu estava conversando com a minha mãe e ela chegou e disse, eu não me lembro exatamente o ano, mas deveria ser 1995, 94, algo do tipo. E aí, quando a gente começou o ano, ô, minha mãe, feliz ano novo, ô, meu filho, feliz ano novo, 2000 e, sei lá, o 1994. Eu digo, que bom, não é, mãe? Pois é, meu filho, um ano par é a coisa melhor do mundo. Aí eu parei assim e disse, mas espera aí, a senhora, o ano passado, falou que o ano ímpar era o melhor ano do mundo. Aí agora o ano par, meu filho, o melhor ano do mundo é o ano que a gente está vivendo. Portanto, seja par, seja ímpar. Quando a gente diz assim que é bom que é par, é para as pessoas pensarem nisso e já fazerem ele bom. Se você diz é bom que é ímpar, está num ano ímpar, as pessoas entram no embalo. Então, olha, pessoal, nós estamos entrando num ano ímpar. Que coisa maravilhosa. Ímpar de único, sem igual. A gente vai fazer esse ano maravilhoso, não vai? Vamos sim, ainda mais pensando aqui na nossa domingueira, nós vamos estar hoje aqui em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e vamos estar aqui com a presença de uma amiga muito querida nossa, pessoal, particular e também do Leão, e ela vem trazer hoje aqui um tema super bacana. Eu nem vou dizer qual é, já já você sabe, né? Se é que você ainda não sabe. Então, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar nossa domingueira, essa domingueira abençoada, para a gente viver aqui mais um domingo espetacular. Deus Pai amado, que bênção, que maravilha é viver. Ontem nós fomos deitar, acordamos hoje e estamos aqui de novo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, Senhor, agradecemos pelo ano que passou, pelo ano que começou, pela vida que prossegue, que segue, que nós estamos nela seguindo a sugestão de Jesus com bom ânimo, com muito bom ânimo. Que os bons amigos do bem estejam conosco, inspirando-nos e, sobretudo, inspirando esta amiga que vem falar hoje para nós, trazer mais reflexões em cima do Evangelho, tornando a nossa domingueira ainda mais abençoada. Inspira, Senhor, e que ela traga para nós tudo aquilo que estamos precisando ouvir em teu nome e com as tuas bênçãos, que assim seja. Então é isso, nós estamos aqui hoje com a nossa muito querida Rochelle. Olha a Rochelle aí, tudo bom, Rochelle? Como é que você está? Olá, boa tarde, Jacó. Boa Seja... tarde a todos que estão nos assistindo em casa, no trabalho, no seu momento de lazer, que tirou esse tempinho para ouvir um pouco do Evangelho de Jesus. Que bom, É seja sempre muito uma bem-vinda. alegria estar aqui. Muito obrigada, muito Que obrigada. bom. Então, E eu olha, você gostei. vai... Diga. Não, pode falar. Não, desculpa, por favor. Eu gostei quando você falou assim, amiga do leão. Amiga do leão. É uma alegria, é uma honra ser amiga do leão. A obra de Dona Dagmar Melo me emociona muito. A todos nós. Eu fico muito feliz em dizer isso e, sobretudo, em viver e sentir e saber disso. Mas É. seja muito bem-vinda, querida. Eu vou deixar aqui para você os microfones, os telefones, olha só, os microfones aqui do Leão, para que você traga esta mensagem que eu sei que vai trazer muita coisa nova. A encarnação de Jesus na Terra. Nossa, vamos ver o que é que a Rochelle traz para a gente. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho falar hoje sobre Jesus. Alegria e responsabilidade. Dois fatos marcaram a encarnação
de Jesus na Terra, que foi a sua preparação, né, a preparação do planeta para a chegada do Espírito puro e todo o empenho dos espíritos encarnados e desencarnados que auxiliaram para a chegada de Jesus aqui no planeta Terra. Esses séculos que antecederam, nós destacamos aí dois eventos bem importantes, que foram a chegada de alguns profetas de profecia. Então, esses profetas, eles vinham com seus cantos, com seus salmos, com suas mensagens, intuídos e orientados, comunicando ao povo de Israel, aos judeus, que um Messias, que um libertador estaria para chegar. Um outro evento que a gente conhece, que ele é bem pontuado lá no Velho Testamento, é a figura de Moisés. Moisés, que libertou os judeus, que libertou o povo de Israel da escravidão egípcia. Esse povo que fora escravizado pelos egípcios e, posteriormente, pelos romanos. Então, Moisés vai lá com a sua mediunidade, abre o Mar Vermelho, esse mar que se localiza ali no norte de Israel, portanto, é a divisa entre Israel e o Egito. Moisés vai lá, abre o Mar Vermelho, os judeus passam e Moisés fecha o Mar Vermelho, matando assim vários soldados egípcios afogados. É aquela imagem emblemática que nós temos nos livros de história, de filosofia. Acontece que 3 séculos antes da chegada de Jesus, da encarnação de Jesus no planeta Terra, esses profetas, eles pararam de reencarnar. E o povo de Israel clamava aos céus por esse Messias. O Império Romano, portanto, Israel já estava sob o domínio do Império Romano. Esse império estava avançando em terras de Israel, estava ocupando mais território, e essa ocupação significava mais escravidão, cobrança de impostos, violência, tortura, humilhações. E esse povo era um povo exausto, era um povo que aguardava esse Messias. Lembrando que Messias em hebraico significa ungido por Deus, libertador. Quando a gente vai ler um pouco do Velho Testamento, a descrição desse Messias era de um homem valente, um homem corajoso, um guerreiro, um lutador. Ora, se Moisés outrora libertou o povo judeu da escravidão egípcia, abrindo o mar, imagine o que um ungido por Deus iria capaz de fazer por esse povo agora escravizado pelos romanos. Então, a ideia é que esse Messias viesse e transformasse essa sociedade, salvasse esse grupamento, salvasse essa comunidade. Por falar em sociedade, ali na época, as meninas, e quando eu falo meninas por volta dos 9, dos 10, dos 11 anos de idade, elas tinham que participar das atividades do templo. E para a gente entender melhor o que foi esse templo, a gente pode fazer um recorte do centro administrativo da nossa capital, Natal, que é um centro administrativo que reúne várias secretarias. Secretaria da Pesca e da Agricultura, Secretaria da Educação, Secretaria do Planejamento. Então, esse templo, ele
dirimia, ele delegava sobre várias ordens, várias esferas, que eram esferas jurídica, social, religiosa. E quem fazia isso? Quem fazia isso eram os sacerdotes, homens de mais idade, mais cultos, homens que tinham mais conhecimento sobre determinadas ordens. Com Maria não fora diferente. Então, lá por volta dos seus 9 anos, Maria foi direcionada para um templo. Maria, natural de Nazaré, ali a região norte de Israel, região da Galileia, foi direcionada para um templo. Essas meninas precisavam de tutores. E quem foi o tutor de Maria? O tutor de Maria foi o senhor Zacarias, que era um senhor casado com sua prima Isabel. E o que é que essas meninas, o que é que Maria fazia no templo? Maria cuidava da limpeza, da organização, entoava cantos, que são os salmos, né? Os salmos são essas poesias cantadas, prestava assistência ao sacerdote, aprendia as tarefas de casa. Para quê? Para que quando ela passasse para a fase de moça, ela estivesse pronta para esposar. E é então que Maria, passando para a fase de moça, teve que deixar o templo. Para a cultura judia da época, o sangue representava impureza, ao mesmo tempo que representava que essa moça estava preparada para constituir família. E eis que seu Zacarias, né, o senhor Zacarias, tutor de Maria, tratou de providenciar um esposo para ela. Nós estamos falando da cultura daquela época. O senhor escolhido foi José, um senhor de mais idade, um viúvo, um senhor de boa índole e que tinha como profissão carpinteiro. A obra Maria, Mãe de Jesus, por Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira, fala que, já esposada, e nós não vamos aqui entrar no mérito da questão da virgindade de Maria, porque ela não é relevante para a história de Maria, não é relevante para a história de Jesus. Mas Maria, já esposada, é relatada nessa obra como uma moça que sentia a aproximação de esferas luminosas. Havia um fluido azul, um manto azul que envolvia Maria naqueles dias que antecederam a fecundação. Nós sabemos que há uma simbiose fluídica entre o Espírito Mãe e o Espírito Filho. Sabemos também que o útero, o órgão, ele fica permeável a fluidos salutares. E esses fluidos, eles vêm preparar todo o órgão para a fecundação do embrião. E com Maria não foi diferente. E aí, pesquisando sobre Maria, eu me deparei com o seguinte parágrafo da obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vários foram os espíritos encarnados e desencarnados que doaram seus fluidos para que a constelação do Cristo pudesse encarnar no planeta Terra. Olha que bonito. Vários foram os espíritos encarnados e desencarnados que colaboraram, que auxiliaram para que a constelação do Cristo pudesse
encarnar na terra. E ele fala de Ana, de Simeão, do Senhor Zacarias, de Isabel, de José. E quando ele vai falar sobre Maria, ele descreve assim: e a personalidade sublimada de Maria. Ele traz esse adjetivo sublime para Maria. E Maria concebe Jesus. E é então que a terra entra na sua maioridade espiritual, saindo da imanência para a transcendência. A chegada de Jesus à terra fora e é algo superior às leis humanas. E aí não importa o símbolo, a cultura, a religião, e mesmo aquele irmão nosso que não é cristão, respeita a figura de Jesus Cristo. E eis que Maria prossegue com a sua gestação. Lá pelo 9º mês, nós diríamos atualmente, lá pela 37ª, 38ª semana de gestação, um censo político ordenado pelo imperador romano César Augusto obriga o patriarca a retornar à sua terra natal. Maria e José moravam na região da Galileia, moravam na cidade natal de Maria, que é Nazaré. Só que José é natural de Belém. Então, esse censo ordenava que o patriarca da família fosse para a sua cidade natal. José não queria deixar Maria no 9º mês de gestação. Maria, por sua vez, queria acompanhar o seu esposo. E nós temos aí uma distância de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judeia, mais sul de Israel, uma distância de 160 quilômetros. E nós tínhamos, na época, 2 meios de transporte: o camelo para o deserto e o jumento para as regiões com pedra. E eis que Maria parte no lombo de um jumento de Nazaré para Belém, acompanhando seu marido José. Em épocas de censos, as hospedarias ficavam lotadas. E não foi diferente nessa hospedaria em Belém. Havia uma multidão na porta da hospedaria, atrás de um leito, de um cômodo. E mesmo José relatando de Maria, do cansaço de Maria, do estado de Maria, que já estava ali nas primeiras horas de contração, naquelas primeiras horas do parto, o parto já se aproximando, mesmo ele descrevendo e apontando para Maria, ele não conseguiu nenhuma vaga na hospedaria. Então restou a José um estábulo. Como era a época de inverno no hemisfério norte, os animais estavam recolhidos nesse estábulo, o que nós comumente aqui no Nordeste, né, chamamos de curral. Então ali estavam os animais todos recolhidos. E José e Maria tiveram que pernoitar ali. Numa determinada hora, com as contrações que aumentaram e o momento do parto se aproxima, Maria dá à luz a Jesus. E em Lucas capítulo 2, ele nos diz assim: um anjo anunciou o nascimento do Salvador a todos os pastores na redondeza de Belém. No mesmo instante, apareceu uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens.
Jesus encarnava na Terra. E por que Jesus não reencarnou na Terra? Nós precisamos entender que Jesus é um espírito puro, cristalino, divino. Espírito puro não carece de reencarnações. A reencarnação é nossa. A reencarnação pertence à classe de espíritos imperfeitos, que precisam da organela física, dessa estrutura, para expiar, para provar, para burilar o seu espírito. Jesus é espírito puro. Então, ele encarnou numa única missão no planeta Terra. Até porque Jesus é governador do planeta Terra. Ele participou diretamente da criação do nosso planeta. E voltando àquela noite no estábulo, José toma seu filho Jesus no colo e, sem ter onde colocá-lo, onde alojá-lo, puxa um coxo e coloca Jesus ali. Aquele coxo forrado de um capim seco. Esse coxo que era o comedouro dos animais, onde os animais se alimentavam. A palavra manjedoura, ela tem várias origens, mas todas se alinham na expressão italiana chamada mangiare. Mangiare, que significa comer, que significa alimento, que significa comida, e do douro, que em latim significa lugar. Lugar para alimento. Jesus nasceu no estábulo. Lugar para alimento dos animais. E esse é um momento ímpar, singular para todos nós. A personalidade sublimada de Maria dá luz a um espírito puro num estábulo. O pórtico da manjedoura nos traz um outro sentido de grandeza, um sentido que nós ainda não conhecemos. E se conhecemos, ainda não temos em sua totalidade. Porque o significado da palavra grandeza para nós, ele aparece ainda deturpado, inconsistente. E naquela noite de exércitos celestiais, a estrela de Jesus se destacou nos céus de Belém. Os 3 reis magos avistaram essa estrela. E aí nós vamos organizar essa expressão, reis magos. O rei da época era Herodes, submisso ao imperador romano. Então, o rei daquela região era Herodes. Não existia um outro rei. E de onde surgiu essa expressão? Magos vem de magia, adivinhadores, encantadores. Diríamos que os magos são homens com mediunidade aflorada, de vidência, de audiência, de intuição, de orientação. Os reis significam que eles eram os melhores ou os mais dotados entre os magos. Portanto, eles eram reis de todos os magos. Eles eram os reis magos. E os magos avistaram aquela luminosidade, aquela estrela, e sabiam que ali era uma estrela de um espírito puro, de que o Messias prometido havia encarnado. E eles começaram a ir em busca dessa estrela. No caminho, passaram pelo palácio de Herodes.
Comentaram com Herodes que eles estavam em busca desse Messias, desse Salvador. Herodes mostrou interesse em conhecer e adorá-lo. Havia essa expressão na época, adorar a alguém especial, a ungido por Deus. E Herodes fez um pedido aos 3 reis magos, ou aos magos, que adorassem ao menino Jesus e retornassem para contar como foi essa experiência. Nós diríamos hoje, contar a resenha de como foi encontrar Jesus. E os magos partiram em busca dessa estrela, encontraram Jesus, entregaram a ele 3 presentes símbolos: a mirra amarga, simbolizando todas as amarguras que Jesus iria enfrentar em sua jornada, em sua missão. Entregaram o incenso como símbolo de divindade, do que é divino, do que vem diretamente do Pai, do que é puro. E ouro, que simboliza profecia, aquele que veio profetizar tantas coisas para nós. Na saída da visita, os magos eles foram intuídos e orientados a não retornarem ao palácio. E assim o fizeram. Herodes ficou enfurecido, ele queria saber do Messias. E Herodes era um espírito obcecado pelo poder. E toda obsessão tem um tanto de insegurança. E Herodes era muito inseguro. Era tão inseguro que ele achou, certa feita, que sua esposa e 2 dos seus filhos estavam tramando contra ele. Por isso, mandou envenenar sua esposa e 2 dos seus 4 filhos. E eis que Herodes, enfurecido, inseguro, obcecado, com a ideia de alguém ter nascido e tomar posse do seu reinado, ordena a matança de todos os bebês de 0 a 2 anos de idade do sexo masculino. José, intuído e orientado, foge com Maria e Jesus em seu colo para o Egito. E aí nós temos uma lacuna nesse período em que Jesus ficou lá no Egito. Sabemos que ele retorna para Israel após a morte de Herodes, após a desencarnação de Herodes. O que nós percebemos na história de Jesus, de tudo que nós sabemos, de tudo que nós lemos, é que em cada detalhe, cada passagem, cada pegada, cada parábola, há um lastro imensurável de aprendizado. A vida de Jesus, ela foi e continua invariável, continua atual. Se a gente for para o século III, IV século, ali a formação da Igreja Católica, a gente verifica que o Evangelho de Jesus for atual. Século XII, XIII, a chegada de Francisco de Assis, o Evangelho de Jesus for atual. Aquele declínio de moralidade na Europa, na Idade Média, a Santa Inquisição, aquelas pessoas sendo jogadas na fogueira, o Evangelho de Jesus fora atual. Nossa Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, o Evangelho de Jesus fora atual. Essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o Evangelho de Jesus é atual. Os dias que vivemos hoje, o Evangelho de Jesus continua, permanece invariável, atual. Jesus nascera em tempos de recenseamento, de recontagem, de releitura. Toda essa recontagem, essa releitura que a gente faz ou carece de fazer intimamente, para que a gente feche ciclos, para que a gente abra um novo ciclo,
para que a gente alinhe o trilho, para que a gente regule o nosso GPS. Da manjedoura à cruz, Jesus encontrou multidões. Ali na porta da hospedaria não havia leito para Jesus, para o parto de Jesus. Ali para caminho ao Calvário, à cruz, a multidão enfurecida zombara de Jesus. Então, da manjedoura à cruz, houveram sempre multidões. Multidões que são os nossos problemas, são as nossas dúvidas, inquietações, turbulências, provas, expiações. Jesus transitou do templo à oficina e ele era acessível a todos. Jesus é como água em rio perene. A gente pode ir com um copo ou a gente pode ir com um balde buscar essa água. Quem vai mensurar é a nossa sede de Jesus. E a gente vive onde o nosso pensamento é projetado, tanto aqui quanto lá no plano espiritual. Os desencarnados também transitam em seu pensamento. E é no pensamento que está a nossa riqueza ou a nossa pobreza. E é por isso que o mês passado, esse mês de dezembro, esse clima natalino nos envolveu tanto, nos emocionou tanto, nos embalou tanto. Uma mensagem, um abraço, um desejo de Feliz Natal. Tudo isso toma conta de nós. E a gente fica mais sensível, mais emotivo. Só que a gente precisa entender que essa mensagem precisa perdurar. Lá em dezembro, os bons potencializaram suas orações. E quando eles potencializaram suas orações, eles alcançaram, eu não gosto da expressão má, mas eles alcançaram aos nossos irmãos embrutecidos, ainda arraigados em pensamentos negativos, inferiores, em violência, em corrupção. Essa é a magia, é o encantamento que o mês de dezembro nos traz. Assim também como envolve aos nossos irmãos fragilizados, aos nossos irmãos que passam por perrengues, situações difíceis, diagnósticos com prognósticos ruins. Então, esse é o encantamento do mês de dezembro. É esse mês passado que nos envolveu, que nos abraça, que nos emoldura com o nascimento de Jesus. Há um tempo atrás, eu tive a felicidade de folhear o livro dos Espíritos em francês, a sua língua original. E eu comecei a folhear e esbarrei na questão 610 e fui comparando com o livro dos Espíritos em português. E cheguei na questão 625 comparando o francês com o português, na tentativa de entender alguma coisa em francês. A questão 625, ela tem o seguinte questionamento. Allan Kardec vai e questiona os espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta em português é Jesus. E em francês também é Jesus. Todos os idiomas será Jesus. Mas algo me chamou a atenção lá na língua francesa. Antes da palavra Jesus, eles puseram um verbo ver. Quando eu li em francês e pedi a uma pessoa que falava francês, ele traduziu assim: veja Jesus, observe Jesus. E quando essa resposta me chegou,
com o verbo ver, no sentido de observe Jesus, veja Jesus, eu me senti impulsionada a me movimentar para esse guia e para esse modelo. Esse verbo trouxe uma conotação de ir ao encontro, de observância, de releitura, de ter para si esse modelo. E eis que desde então, quando eu necessito dessa pergunta, eu vou lá em francês para trazer a resposta. O guia e modelo, veja Jesus, observe Jesus, vá de encontro a Jesus. E o Natal que passou, né, nós estamos no dia 12 de janeiro, né, e nós comemoramos há tão pouco tempo o Natal, o nascimento de Jesus, ele nos traz à tona esse desejo de melhorar, de construir um mundo melhor interior, um mundo melhor exterior, uma vontade de que Jesus renasça na manjedoura da simplicidade, aqui dentro, da nossa alma, do nosso íntimo. E nós ainda carecemos de datas, né, de comemorações, de festejos, de fechar ciclos e abrir novos ciclos, como esse do Ano Novo que está aí. Mas a gente precisa rememorar a mensagem, porque a gente vem há muito tempo comemorando o mensageiro, do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Há uma obra intitulada Antologia Mediúnica do Natal. É uma obra... São diversos autores, Meimei, Alta de Souza, Eurípides Passanufo, Gabriel Delany, Bezerra de Menezes. É uma obra que eu sugiro para todo ano ímpar de 2025, como disse Jacó no início. Bem-vindo a esse ano ímpar. Então, essa obra ela precisa ser rememorada durante todos os dias. É uma obra que traz as mensagens do nosso mensageiro. Porque Jesus ele não encarnou para ser aplaudido, para ser idolatrado, para ser ovacionado, homenageado. Jesus é um espírito puro. Quem precisa de tudo isso somos nós. Jesus encarnou como homem, numa organela física, para ser modelo de mudança do comportamento humano, para ser guia e modelo. Portanto, o que vem nos salvando é a manjedoura, é a vida dele, e não a sua crucificação, não a sua desencarnação. Jesus encarnou na terra para que o cerne da manjedoura surgisse como um divisor de águas em nossas vidas. Em toda a sua história, em toda a sua mensagem, há um lastro de tolerância, há um aprendizado de amor, de fraternidade, de humildade, de perdão, de entrega, de renúncia. E por falar em amor, Jesus encarnou para que a gente realmente entendesse o que é amar. Porque até então a gente vinha amando os de casa, os amigos, os que nos fazem bem, aqueles que são simpáticos aos nossos olhos. Mas Jesus encarnou para que a gente entendesse o significado do amai aos vossos inimigos. Amai a quem te faz mal. Amai a quem não é simpático com você. Jesus encarnou para que a gente tivesse o sentido real do que é o amor. Esse amor tão bem descrito
na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece, não se conduz de forma inconveniente. O amor não procura seus interesses. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que o pórtico da manjedoura seja nosso farol em todos os dias desse ano que surge, que está aí. E nós já estamos no mês de janeiro. Cada espírito é um Cristo que deve nascer em cada um de nós. Eu desejo um feliz e salutar 2025 para todos nós. Essa seja. Oba, que bom. Muito obrigado da minha parte. Eu acho que todo mundo também ficou bem agradecido. Essa viagem aí através do retorno de Jesus ao nosso meio, pontuado aí com os aspectos históricos e até mesmo contextualizando algumas situações, é extremamente valioso, porque, se você só me permite alguma coisinha, a gente fica muito limitado a repetir palavras de Jesus e dificilmente a gente para entender mesmo o que foi Jesus como homem, como pensador, como terapeuta, como, enfim, né, como diversas formas. Domingo passado a gente teve aqui o José falando sobre o Jesus psicoterapeuta, quer dizer, é uma coisa fantástica. E agora chega você trazendo Jesus desde o nascimento, inclusive essas colocações do Espírito Emmanuel, que sempre enriquece. Mas a mim me toca muito a gente pensar em Jesus como ser humano. Como é que ele veio, quais foram os caminhos, né? Problema das escolhas das cidades, das perseguições. A perseguição era porque, quando você coloca aí, a perseguição é o quê? Quando a gente estuda Espiritismo, a gente aprende que os dois maiores problemas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Aí, se a gente vai ver, e Jesus, então, ele passou por isso, sofreu por conta disso, desde o nascimento, né? Então, alguém muito orgulhoso, alguém muito egoísta, alguém muito junto com essas duas virtudes descompensadas, faz com que as coisas andem, caminhem por lugares que a gente nunca pensa que teria que passar, né? Então, Jesus, até nisso, é um grande exemplo para a gente, né? A gente, de repente, reclama tanto de tanta coisa, a gente se preocupa tanto em por que aconteceu comigo. Já pensou se Jesus estivesse aqui com a gente e questionando também por que aconteceu comigo? Mas eu sou filho do homem, eu vim aqui numa grande missão e eu vou passar por tudo isso. Aí, como é a mesma coisa que a gente teria, como é que a gente vai perguntar a um professor se uma dúvida que para nós é terrível, e ele vai dizer, nossa, como é que você vem tirar essa dúvida comigo? Eu não vim aqui para lhe ensinar isto. Nós, o professor está aqui para dar as lições. Então, Rochelle, é muito bom você trazer esse tipo de abordagem também, porque enriquece a gente de algumas coisas que a gente ouve pouco, que a gente analisa pouco, a gente lê pouco, a gente escreve muito discursos pró e contra Jesus, interpretações as mais variadas, mas e por que foi assim? Esse contexto. Só para complementar aqui, um dia eu estava em Campinas, São Paulo, e uma amiga minha, que é nascida lá na região da Palestina, não sei exatamente em qual ambiente ela nasceu, mas é ali naquela redondeza. E ela me disse uma coisa que a mim me deixou, na hora, eu digo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou assim, é muito engraçado como as pessoas aqui, isso ela falando com a maior naturalidade, né? Foi num diálogo, não foi numa palestra, como as pessoas aqui colocam Jesus como sendo um pobrezinho. Mas Jesus, ele não nasceu numa família pobre.
Mas quando a gente diz ele estava lá na manjedoura porque ele não tinha onde morar nas suas colocações de hoje, isso fica totalmente claro, né? Mas na época que ela estava dizendo isso, ela estava colocando que quando ela chegou aqui para o Brasil, ela encontrava muito essa figura de Jesus, o pobrezinho, o coitadinho. E ela disse assim: de forma alguma, Jesus não era essa pessoa tão pobre, não que isso vá melhorar ou piorar quem foi Jesus. E aí eu então perguntei a ela: mas como assim? Eu tinha sido formada até então que realmente ele era tão pobre que não tinha nem onde nascer, e depois, quando foi dormir, disse que ele não tinha nem um colchão, ele apenas pousou e procurava uma pedra para pousar a cabeça. E aí ela estava falando aquilo, e eu fui revivendo essas imagens todas. Nossa, essa mulher vai agora dizer que Jesus não era tão pobre. Ele disse: olha, já qualquer vez raciocina comigo. Quais eram os meios de transporte da época, que inclusive você falou? Quem tinha um jumento, você acha que era rico ou que era pobre? Eu não estou perguntando milionário, eu estou perguntando. Sim. Eu disse: olha, eu nunca pensei nisso. Ela disse: Jacó, quem tinha um jumento era o que hoje nós chamamos de classe média. Eu disse: como assim? Disse, Jacó, o bem mais caro que tinha naquela época era água. Não tinha nada tão caro quanto água. Para você ter um animal, você teria que ter uma terra. Nessa terra você teria que plantar para sustentar o animal, e essa terra ela precisava de muita água. Então, se você não tivesse terra com mato para sustentar um jumento, você não podia ter um jumento, você tinha que fazer tudo a pé mesmo. Mas Jesus não, Jesus, os pais deles tinham. Depois, a profissão de José era qual? De marceneiro. E o que você imagina de um marceneiro? Eu até ri da minha resposta, que a minha resposta foi tão ingênua para ela. Eu disse: olha, eu imagino um marceneiro, o cara que vai para o mato, corta uma árvore, fica ali agora no machado, cortando para depois fazer fogo. Ele disse: não, Jacó, você está confundindo. Um marceneiro é aquele que pega a madeira e molda e corta. E naquela época, as obras de madeira eram já muito caras. Então, ele era um expert em grandes confecções de móveis. Ele não era um marceneiro vulgar. Então, ele tinha condições de ter um jumento. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, aí foi quando ela contou isso que você abordou hoje. Porque eles tiveram que se mudar, e quando chegaram, não tinha hotel, não tinha nada, e Maria tinha que dar à luz. E o único lugar que teve foi a manjedoura. Eu disse: mas por que não me contaram isso antes? Ou seja, a gente vai vivendo muito tempo com algumas histórias mal contadas, e a gente termina criando uma imagem assim: bom, Jesus só foi o que foi porque foi pobre. Ou então, uma outra coisa que você tocou aí também, né? Jesus parece que tudo o que ele fez foi morrer na cruz. E aí você lembrou muito bem: não, Jesus, a grande força dele foi a própria vida, né? Ele trabalhou pela vida, ele viveu, ele deixou todos os exemplos. Então, me desculpe aqui do meu entusiasmo ter acrescentado, que nem precisava nada disso, mas é porque só queria deixar para você que você tocou em pontos que para mim são muito interessantes e que eu acredito que, de alguma forma, vai ser interessante também para quem acompanhou essa nossa domingueira abençoada do Leão. Uhum. É isso, Rachel. Eu vou pedir agora, já que você ofereceu tanta coisa boa para a gente, aí eu vou lhe pedir para você fazer agora a nossa prece de encerramento, que aí Jesus vai lhe iluminar e você agora vai deitar todas as bênçãos em nome dele para todos nós. Faço sim. Jesus vai iluminar todos nós. É o pórtico da manjedoura que será o nosso farol em 2025. E eu peço a você, minha irmã, meu irmão, se quiser trazer a sua água, a minha já está aqui. E para a gente magnetizar a água. Muito bem, Jacó. E vamos nos desligar um pouco dos nossos problemas, da nossa agitação, do dia a dia.
caso você esteja com a TV ligada ou alguém aí fazendo barulho, peça para vir fazer a oração com a gente, para a gente entoar esse canto, para que a gente potencialize essa oração como fizemos em dezembro. E elevando o nosso pensamento, que possamos agradecer a Jesus por toda a sua caminhada por este planeta. E pedir a Ele, mais uma vez, que esteja conosco e que por meio dos espíritos de luz, os mentores espirituais do Leão, que possamos nos orientar, nos guiar, intuindo e trazendo para o nosso pensamento amor, saúde espiritual, aconchego, fraternidade, que mantenhamos a confiança num Pai misericordioso que nos assiste o tempo todo e que possamos viver toda a vida de Jesus no nosso dia a dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão espiritual e o pão material. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixa cairmos em tentações. Livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres. Bendito és o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga e intercede por nós, agora e sempre. Que tenhamos um bom finalzinho de domingo, em família, em paz, vibrando o amor, a tônica sublime do amor. Que assim seja. Que assim seja. Deus nos abençoe, que tenhamos uma excelente semana, um bom final de domingo. Rochelle, obrigado de todo o coração. Deus te abençoe, a você e sua família. E a todos vocês que estiveram conosco e que vão estar conosco ainda, sigamos confiantes. Lembrando, né? 2025 é um ano ímpar. E grande bom, beijo, muito e bom. E muito bom mesmo. E se não for, a gente faz ele ficar melhor, né? É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.